Neste vídeo você vai aprender os 10 instintos que mais limitam nossa interpretação sobre os problemas sociais, pessoais e econômicos. Fique atento a cada um deles e comece a pensar no quanto eles podem ser decisivos na jornada da vida. O instinto de separação. O instinto de separação é a tendência irresistível de separar todos os tipos de coisas em dois grupos distintos e geralmente conflitantes, com um abismo de injustiça no meio, bem versus mal, heróis contra vilões, ricos e pobres. Não é fácil rastrear uma concepção errônea. As grandes e equivocadas concepções têm um impacto enorme sobre a maneira errada com a qual é enxergado o mundo. Ao dividir o mundo em duas categorias enganadoras, pobres e ricos, esse instinto de separação distorce completamente todas as proporções globais na cabeça das pessoas. Por exemplo, a mortalidade infantil era maior em sociedades tribais. Elas viviam em florestas tropicais e entre agricultores tradicionais de áreas rurais remotas espalhadas pelo globo. Felizmente, cada vez menos pessoas têm de viver em condições tão terríveis. 3 passos para controlar o instinto de separação. 1. Tenha cautela com comparações médias. Essas comparações são úteis para nos informar, e as sociedades modernas não poderiam viver sem elas, mas se puder, confira as extensões, você provavelmente vai descobrir que há sobreposições. Assim, podemos ver que grupos aparentemente distintos estão significativamente sobrepostos. 2. Tenha cautela com as comparações extremas. Em todos os grupos de países ou pessoas, há alguns no topo e alguns na base. A diferença pode ser extremamente injusta, mas mesmo nesse caso a maioria geralmente está em alguma parte do meio, bem onde a separação deveria estar. 3. Não olhe apenas de cima, olhar do alto para baixo distorce a visão. Todo o resto parece igualmente baixo, mas não é. Instinto de negatividade. O instinto de notar mais os aspectos ruins que os bons. 3 coisas acontecem nesse caso: a lembrança errada do passado, e a sensação de que, quando está tudo ruim, é cruel afirmar que estamos melhorando. Orientação. Quando as coisas estão melhorando, frequentemente não ouvimos nada a respeito. Isso nos dá uma impressão excessiva de negatividade do mundo ao redor, o que é bastante estressante. Espere sempre por mais notícias porque é assim que as pessoas preferem relatar as histórias. Instinto da linha reta. Ao olharmos um gráfico de linha reta é praticamente impossível não imaginar uma linha reta que se prolonga para além do término da tendência, para o futuro. Mas nem sempre é assim. Há fenômenos sociais, políticos e econômicos que não ocorrem em uma linha reta indefinida. Orientação: as curvas dos dados sobre os eventos vêm naturalmente em diferentes formas. Muitos aspectos do mundo são bem representados por curva em forma de S, e não em uma linha reta. Instinto de medo. O medo pode ser útil, mas somente se for direcionado para as coisas certas. O instituto de medo é terrível para compreender o mundo, pois faz com que dediquemos atenção aos perigos improváveis que nos dão mais medo e negligenciamos o que é realmente mais arriscado. Orientação: lembre-se que não necessariamente coisas assustadoras são as que representam mais riscos. Nossos medos naturais de violência, cativeiro e contaminação fazem com que sistematicamente superestimamos esses riscos, deixando de prestar atenção no que realmente importa. Instinto de tamanho. Tirar as coisas de proporção, ou avaliar equivocadamente o tamanho das coisas, é algo que nós, humanos, fazemos naturalmente. É instintivo olhar para um número isolado e se equivocar sobre a sua importância. Também é instintivo se enganar sobre a relevância de um caso único ou de uma vítima identificável. Essas duas tendências são os 2 aspectos cruciais do instinto de tamanho. Orientação: quando um número solitário parecer impressionante, pequeno ou grande, lembre-se que você poderia ficar com uma impressão oposta se ele fosse comparado ou dividido por algum outro número relevante. Ponha as coisas em proporção, repare nas médias e nas variações. Instinto de generalização. Todo mundo automaticamente categoriza e generaliza o tempo inteiro, de forma inconsciente. Não é uma questão de ser preconceituoso ou esclarecido. Categorias são absolutamente necessárias para que possamos funcionar e entender o mundo. Elas estruturam o nosso pensamento. Enquanto o instinto de separação divide o mundo entre nós e eles, o de generalização faz com que nós pensamos que todos eles são iguais. Orientação:
Quando uma categoria é usada numa explicação, lembre-se que essa categoria pode ser enganadora. Não podemos impedir a generalização. O que devemos tentar evitar é a generalização incorreta. Questione suas categorias, procure ver se eles não são fruto de preconceitos e visões distorcidas. Instinto de destino. É a ideia de que características inatas determinam os destinos de pessoas, nações, religiões ou culturas. É a ideia de que as coisas são o que são por motivos inelutáveis, inescapáveis, sempre foram assim e nunca mudarão. As coisas são, portanto, constantes e imutáveis. Orientação: muitas coisas, incluindo pessoas, países, religiões e culturas, parecem constantes apenas porque a mudança está acontecendo lentamente. Mudança lenta ainda assim é uma mudança. Instinto de perspectiva única. Nós achamos ideias simples muito atraentes. Gostamos desse momento de lampejo, gostamos de sentir que realmente compreendemos ou sabemos algo. E é fácil cairmos nessa lenda, partindo de uma ideia simples que arrebate atenções rumo a uma sensação de que essa ideia explica muitas outras. Orientação: uma única perspectiva analítica pode limitar a sua imaginação. Lembre-se que é melhor olhar para os problemas a partir de muitos ângulos, e obter entendimento mais preciso para encontrar soluções práticas. Amplie a sua caixa de ferramentas, para suas análises e estudos. Instinto de culpar. É um instinto de descobrir uma razão clara e simples que explique por que algo ruim aconteceu. Aparentemente, é uma coisa natural para nós decidirmos que, quando as coisas dão errado, deve ser por causa de algum indivíduo mau com más intenções. Gostamos de acreditar que as coisas acontecem porque alguém quis, que indivíduos têm poder e influência. De outro modo, o mundo parece imprevisível, confuso e assustador. Orientação: quando um bode expiatório está sendo usado, lembre-se que jogar a culpa num indivíduo frequentemente tira o foco de outras possíveis explicações e bloqueia a nossa capacidade de evitar problemas semelhantes no futuro. Resista a apontar o dedo. Instinto da urgência. Agora ou nunca. Provavelmente já ouvimos alguma coisa assim antes de um vendedor, de um ativista. Ambos empregam muitas das mesmas técnicas. Haja agora ou perca para sempre a oportunidade. O chamado à ação faz com que você pense menos criticamente, decida mais rapidamente e haja agora. Orientação: quando uma decisão parecer urgente, lembre-se que ela raramente é, dê passos curtos. Instinto de negatividade. O instinto de notar mais os aspectos ruins que os bons. 3 coisas acontecem nesse caso: a lembrança errada do passado, e a sensação de que, quando está tudo ruim, é cruel afirmar que estamos melhorando. Orientação: quando as coisas estão melhorando, frequentemente não ouvimos nada a respeito. Isso nos dá uma impressão excessiva de negatividade do mundo ao redor, o que é bastante estressante. Espere sempre por mais notícias porque é assim que as pessoas preferem relatar as histórias. Instinto da linha reta. Ao olharmos um gráfico de linha reta, é praticamente impossível não imaginar uma linha reta que se prolonga para além do término da tendência, para o futuro. Mas nem sempre é assim. Há fenômenos sociais, políticos e econômicos que não ocorrem em uma linha reta indefinida. Orientação: as curvas dos dados sobre os eventos vêm naturalmente em diferentes formas. Muitos aspectos do mundo são bem representados por curva em forma de S, e não em uma linha reta. Instinto de medo. O medo pode ser útil, mas somente se for direcionado para as coisas certas. O instituto de medo é terrível para compreender o mundo, pois faz com que dediquemos atenção aos perigos improváveis que nos dão mais medo e negligenciamos o que é realmente mais arriscado. Orientação: lembre-se que não necessariamente coisas assustadoras são as que representam mais riscos. Nossos medos naturais de violência, cativeiro e contaminação fazem com que sistematicamente superestimamos esses riscos, deixando de prestar atenção no que realmente importa. Instinto de tamanho. Tirar as coisas de proporção, ou avaliar equivocadamente o tamanho das coisas, é algo que nós, humanos, fazemos naturalmente. É instintivo olhar para um número isolado e se equivocar sobre a sua importância. Também é instintivo se enganar sobre a relevância de um caso único ou de uma vítima identificável. Essas duas tendências são os 2 aspectos cruciais do instinto de tamanho.
Orientação: quando um número solitário parecer impressionante, pequeno ou grande, lembre-se que você poderia ficar com uma impressão oposta se ele fosse comparado ou dividido por algum outro número relevante. Ponha as coisas em proporção, repare nas médias e nas variações. Instinto de generalização. Todo mundo automaticamente categoriza e generaliza o tempo inteiro, de forma inconsciente. Não é uma questão de ser preconceituoso ou esclarecido. Categorias são absolutamente necessárias para que possamos funcionar e entender o mundo. Elas estruturam o nosso pensamento. Enquanto o instinto de separação divide o mundo entre nós e eles, o de generalização faz com que nós pensamos que todos eles são iguais. Orientação: quando uma categoria é usada numa explicação, lembre-se que essa categoria pode ser enganadora. Não podemos impedir a generalização. O que devemos tentar evitar é a generalização incorreta. Questione suas categorias, procure ver se eles não são fruto de preconceitos e visões distorcidas. Instinto de destino. É a ideia de que características inatas determinam os destinos de pessoas, nações, religiões ou culturas. É a ideia de que as coisas são o que são por motivos inelutáveis, inescapáveis, sempre foram assim e nunca mudarão. As coisas são, portanto, constantes e imutáveis. Orientação: muitas coisas, incluindo pessoas, países, religiões e culturas parecem constantes apenas porque a mudança está acontecendo lentamente. Mudança lenta ainda assim é uma mudança. Instinto de perspectiva única. Nós achamos ideias simples muito atraentes. Gostamos desse momento de lampejo, gostamos de sentir que realmente compreendemos ou sabemos algo. E é fácil cairmos nessa lenda, partindo de uma ideia simples que arrebate atenções rumo a uma sensação de que essa ideia explica muitas outras. Orientação: uma única perspectiva analítica pode limitar a sua imaginação. Lembre-se que é melhor olhar para os problemas a partir de muitos ângulos, e obter entendimento mais preciso para encontrar soluções práticas. Amplie a sua caixa de ferramentas, para suas análises e estudos. Instinto de culpar. É um instinto de descobrir uma razão clara e simples que explique por que algo ruim aconteceu. Aparentemente, é uma coisa natural para nós decidirmos que, quando as coisas dão errado, deve ser por causa de algum indivíduo mau com más intenções. Gostamos de acreditar que as coisas acontecem porque alguém quis, que indivíduos têm poder e influência; de outro modo, o mundo parece imprevisível, confuso e assustador. Orientação: quando um bode expiatório está sendo usado, lembre-se que jogar a culpa num indivíduo frequentemente tira o foco de outras possíveis explicações e bloqueia a nossa capacidade de evitar problemas semelhantes no futuro. Resista a apontar o dedo. Instinto da urgência. Agora ou nunca. Provavelmente já ouvimos alguma coisa assim antes de um vendedor, de um ativista. Ambos empregam muitas das mesmas técnicas. Haja agora ou perca para sempre a oportunidade. O chamado à ação faz com que você pense menos criticamente, decida mais rapidamente e haja agora. Orientação: quando uma decisão parecer urgente, lembre-se que ela raramente é, dê passos curtos. E lembre-se que você é o único responsável pelo que cativas. Portanto, pare de achar culpados para tudo o que acontece na sua vida. Pare de olhar as coisas de forma cética demais. Pare de se importar com o que os outros falam de você, no que vão falar. Lembre-se que existe um mundo separado para cada um de nós. O que pode ser importante para mim, pode ser irrelevante para outras pessoas. Isso é natural. Somos biologicamente propícios a mudanças, seja elas ou não para nossa evolução. Procurar ser proativo pode trazer vários benefícios, ser aquele que visa antecipar futuros problemas, necessidades ou mudanças. Geralmente, as pessoas proativas têm uma boa visão de futuro, identificando necessidades e antecipando problemas, o que confere vantagens para a sua equipe e empresa. Se você chegou até aqui, isso implica dizer que esse conteúdo foi útil. Curta esse vídeo, comente qual instinto é mais relevante para você. Se inscreve aí. Um forte abraço, e até a próxima, valeu!